Dia Mundial da Obesidade, uma especial atenção para o impacto da Covid-19. A Federação Mundial da Obesidade apela para que as pessoas com excessivo peso entrem na lista de prioridade para a inoculação contra o coronavírus, pois o risco de complicações é superior. Olívia Barata Cavalcanti é diretora de Programas e Ciência da Federação. Precisamos que os governos tenham uma ação séria contra a obesidade. Necessitamos de uma abordagem coordenada. Precisamos que os governos adotem o plano Roots e comecem a reconhecer a obesidade como uma doença, monitorizar a obesidade, prevenir, tratar e usar técnicas baseadas em sistemas. A pandemia demonstrou quão urgente é o problema em todo o mundo. Uma luta de peso. De acordo com o organismo, 88% das mortes por Covid-19 acontecem em países com uma elevada população obesa. Países como o Reino Unido, Estados Unidos e Itália, onde mais de 50% dos adultos têm excesso de peso, contam com uma elevada mortalidade por coronavírus. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi certaines personnes sont-elles vaccinées en priorité contre la COVID-19? La vaccination est priorisée en fonction du risque de développer des complications et de décéder de la COVID-19, c'est-à-dire les personnes résidant en CHSLD, les travailleurs de la santé, les personnes vivant en résidence privée pour aînés et celles de 70 ans et plus. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera élargie. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Equipe Olívia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Equipe Olívia Paiva, há 30 anos a bem servir. Equipe Olívia Paiva, 514-707-8877. Cocorico, o especialista do franguinho à portuguesa. Informamos a nossa clientela que estamos abertos todos os dias das 10 horas às 19 horas. Já estamos a aceitar encomendas desde leitão, borrego e outras carnes. Cocorico. Braga, melhor destino europeu 2021. Braga, melhor destino europeu 2021. Olá a todos, hoje vamos até Portugal, ao norte, saber e dar os parabéns à cidade dos arcebispos, à cidade de Barroco. É a capital e o melhor destino europeu para visitar em 2021. Eu vou ficar em conversa com o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Ricardo Rio, para explicar tudo isto e dar a conhecer a nossa bonita cidade de Braga. Como está o Sr. Doutor?
Olá, muito boa tarde, muito gosto. Muito obrigada. Bem, obviamente, nestes dias de festa para a cidade de Braga, com este título que conseguimos alcançar, que é obviamente muito prestigiante para a cidade e que é uma lufada de ar fresco também neste tempo difícil que vivemos, de grandes constrangimentos, de grandes limitações a todos os títulos, mas que obviamente nos dá muita esperança também para um futuro mais próspero para toda a cidade e sobretudo nesta dimensão em concreto da capacidade de atração de turistas. Nós tivemos alguns prémios. A cidade de Braga tem-se feito ver e mostrar a nível internacional. Em 2012 tivemos a Cidade Europeia da Juventude. Sim, foi o primeiro grande evento internacional que a cidade acolheu. Em 2016 fomos capital ibero-americana da juventude, em 2018 Cidade Europeia do Desporto, em 2020 deveríamos ter sido capital da cultura do Eixo Atlântico, já em 2019, neste mesmo título do European Best Destination, o melhor destino europeu, tínhamos ficado em segundo lugar e só perdemos para Budapeste e finalmente agora alcançamos este título tão importante, que também nos ajuda a projetar uma outra grande ambição que temos para o futuro, que é de sermos em 2027 capital europeia da cultura. Isto é fantástico, mas há aqui um pequeno aspecto que nós sabemos e não podemos ser alheios. A pandemia, um ano difícil para trabalhar. Muito difícil. Braga sofreu, diria, não por causa da gravidade da pandemia, que obviamente acompanhamos a realidade nacional, mas sobretudo pelo contraciclo que representou. Braga estava numa fase de verdadeiro apogeu em termos de dinâmica económica, em termos de energia que se sentia na cidade, de atrair muitos eventos ao longo de todo o ano, de diversas dimensões culturais, desportivas, sociais, até obviamente à capacidade que a cidade estava a ter de se projetar cada vez mais nacional e internacionalmente, e nesse mesmo sentido a pandemia foi quase que um travão a fundo nesse ritmo e nessa dinâmica que a cidade estava a ter, mas esperamos que seja uma mera interrupção e que iniciativas como esta nos ajudem precisamente à retoma e à recuperação tão célere quanto possível. Será que este ano teremos de novo o Festival de Folclore, que é um atrativo, filmamos em 2019, há o festival ou o encontro do artesanato que vem de vários pontos, onde também tivemos a oportunidade de filmar, a festa de São João que filmamos com aquele atrativo e é muito específico, a dança do Rei David. Tudo isso são atividades da cidade que as pessoas estão sempre à espera. Como é que será então este ano? O primeiro semestre antecipamos que seja ainda muito condicionado. Nós tivemos ainda a semana passada a apresentação da programação da Semana Santa, que é outro momento também muito marcante da cidade de Braga, onde infelizmente voltaremos a não ter as grandes manifestações de rua, as grandes procissões, as grandes cerimónias religiosas, mas onde, tal como já aconteceu no ano passado, estamos a apostar numa programação mais digital, em que tentamos fazer chegar não só aos bracarenses, mas até nesse aspecto com vantagem para quem nos acompanha a mais distância, muitas das realizações que normalmente teriam lugar por via de programação digital, disseminada pelas redes sociais, pelas plataformas online de todas as estruturas municipais. No futuro muito próximo, antecipamos também que a própria Braga Romana, outro momento muito importante da cidade, que são 4 dias de grande vitalidade e de afirmação da nossa identidade histórica, também não se possa realizar, e veremos que São João vamos ter. É uma das grandes mágoas que sentimos da nossa grande festa popular não poder ter lugar, já o ano passado assim aconteceu, e este ano em particular, onde até estaríamos, precisamente pegando nas palavras da Conceição, em vias de inaugurar um novo carro do Rei David, seria algo que também iria enriquecer ainda mais esta nossa tradição, mas infelizmente veremos em que circunstâncias é que chegaremos ao final deste semestre. Com o decorrer do processo de vacinação, obviamente com a criação de uma maior imunidade, eu estou em crer que a partir daí voltaremos a reativar algumas das atividades, já poderemos ter porventura algumas manifestações de rua, ainda que não nos mesmos moldes habituais na Noite Branca, e espero que pelo menos lá pelo Natal já possamos ter uma realidade mais conforme com aquilo que é a prática da cidade de Braga ao longo dos últimos anos. Dr. Rio, se realmente fosse
o momento, e é certo que agora passará essa mensagem que pode ainda atrair muito mais. Se convidar as pessoas a passarem por Braga, qual eram os pontos estratégicos onde as pessoas deveriam começar a sua viagem ou a visitar? Eu acho que Braga é uma cidade que tem muito para oferecer e tem realidades muito heterogéneas também para quem nos visita. Começando, obviamente, pelos grandes cartões de visita da cidade, o Bom Jesus, que hoje é Património da Humanidade, ali ao lado do Sameiro, que tem uma vista extraordinária sobre a cidade de Braga e uma basílica, obviamente, de referência para quem, obviamente, for católico e não só, até do ponto de vista monumental é uma peça também muito interessante. Ali ao lado a Santa Marta da Falperra, que tem também igrejas lindíssimas, umas vistas sobre a cidade e sobre o território envolvente interessantíssimas, até passando para a zona norte da cidade, nas margens do Cávado, as praias fluviais que nós temos do Cavadinho, de Navarra, da Ponte de Bica em Palmeira, de Merlim Sampaio, de Adaúf, que são espaços que hoje estão muito valorizados e que são um momento de fruição também e de contacto com a natureza muito interessante. Ainda do ponto de vista monumental, é incontornável passar pelo Mosteiro de Tibães. É outro dos espaços de referência da cidade, monumento nacional, tal como é também o Parque das Sete Fontes, que nós estamos neste momento a enriquecer e a desenvolver em benefício da população local, e depois, digamos, aquilo que é a oferta mais urbana, mais do miolo da cidade, onde encontramos edifícios como a Sé Catedral, como o Palácio do Raio, como o Teatro Circo, como o Palácio dos Pescainhos, o Museu Nogueira da Silva, enfim, toda uma série de espaços com grande sumptuosidade do ponto de vista monumental, com as várias igrejas que estão espalhadas por cada esquina, quase diria, da cidade. Não é por acaso que somos, de facto, a cidade dos arcebispos, ou a Roma portuguesa, como muitos também costumam nomear-nos. E há, sobretudo, e eu julgo que esse é o traço diferenciador principal da cidade, muitos recantos pitorescos que não constam sequer dos grandes roteiros turísticos, mas que vale a pena sempre visitar. As lojas tradicionais de comércio, os pequenos espaços das pequenas capelas que foram edificadas, edifícios tradicionais no centro da cidade, que são, de facto, um motivo para juntar aquilo que são a boa gastronomia da cidade, o acolhimento e a alegria dos bracarenses, para passar alguns dias pela cidade de Braga. É sempre também bom sabermos que temos bons restaurantes, a gastronomia é muito rica. Temos o postal do Jardim de Santa Bárbara. Quando entramos em Braga, o Jardim de Santa Bárbara é o primeiro atrativo. Temos à volta da Sé aqui uma magia de fazer fotografias e levar uma bela recordação. Sem dúvida. Aliás, Braga tem recebido, ao longo dos últimos anos, muitos elogios pela forma como tem cuidado do seu centro histórico, daquilo que é a beleza em termos de ordenamento do espaço público, a limpeza desse espaço público, o cuidado na gestão dos espaços verdes. E o Jardim de Santa Bárbara é, de facto, um ícone da nossa cidade, com um postal lindíssimo que se junta ao próprio jardim, a zona envolvente do Largo do Paço, onde está sediada a Universidade do Minho, um pouco mais abaixo a própria Praça do Município, que é onde estão os espaços do Conselho, da Câmara Municipal, que também é um espaço muito, muito agradável para visitar. O Arco da Porta Nova, também não muito distante, e essa é uma das dimensões interessantes da cidade de Braga, para quem não a conhece, é que temos uma vasta área pedonal, que é muito fácil circular, em grande segurança, e onde existem estes espaços, de facto, em cada recanto, que vale a pena descobrir. E depois, com esses complementos, com as pastelarias tradicionais, onde se pode provar os doces típicos do Minho, da confeitaria conventual da cidade, para os mais arrojados, uma fatia do pudim abado de Priscos, que é, obviamente, também uma marca da cidade de Braga, e do ponto de vista gastronómico, temos pratos, obviamente, muito, muito agradáveis, desde o bacalhau à Braga, o bacalhau à Narcisa, até às papas de sarrabulho com rojões, ao cabrito assado, enfim, uma panóplia muito diversificada de pratos, muito bem servidos, sempre muito bem confeccionados. Há muitos restaurantes de muita qualidade na cidade de Braga, que são também um atrativo de per si. E deve sempre comer uma frigideira quando se passa em Braga, não é? É outro dos cartões de visita da cidade e, portanto, naturalmente que as frigideiras são outra marca também muito importante do ponto de vista gastronómico. Sr. Presidente, há aqui um ponto que nós temos de passar
também em focos, que é a sua dedicação enquanto Presidente da Câmara. Já está no segundo mandato e agora temos este ano autárquicas. Será o senhor então de novo a recandidatar-se? A recandidatar-me serei. A ser eleito vai depender da vontade dos bracarenses, naturalmente. Eu espero que sim. Seria transmitirem para o ato eleitoral aquilo que eu vou sentindo no dia-a-dia, que é um reconhecimento do trabalho que tem sido produzido, não apenas nesta área económica, porque estamos a falar, mas obviamente em muitas outras em que, do ponto de vista social, do ponto de vista das apostas em termos de educação, de promoção da acessibilidade ao desporto, da diversidade cultural, a cidade de Braga se tem afirmado na sustentabilidade e tem sido, de facto, um referencial de boas práticas nacional e internacional. E isso, os primeiros beneficiários são, obviamente, os bracarenses que cá residem e para quem nós trabalhamos diariamente. E falou aqui num ponto, educação. Nós temos a Escola Profissional de Mazagão, é uma escola que é o centro de formação que está lá a trabalhar para o desenvolvimento dos cursos técnicos e daí também se movimenta muito na cidade de Braga. Sim, Braga é uma cidade jovem, é importante frisar isto, apesar da nossa carga histórica e de tradição, uma cidade com 2000 anos, uma das mais velhas no contexto europeu, mas é também uma das cidades mais jovens à escala internacional. Nós temos quase 40% da nossa população abaixo dos 30 anos de idade. E dentro dessa franja populacional temos, de facto, diferentes perfis. Muitas pessoas que estão nas universidades, quer na Universidade do Minho, quer na Universidade Católica, e muitas outras que, ainda bem, seguem opções de formação mais profissionalizante. E a verdade é que, muitas vezes, essas dimensões que são disponibilizadas pela Escola Profissional de Mazagão, pelo Centro de Formação Profissional ou por outras escolas profissionais que estão disponíveis no nosso concelho, são também complemento fundamental para a dinâmica económica que a cidade tem tido, que procura muitos trabalhadores qualificados em diferentes áreas e que carece dessa interligação com os centros de formação que existem. E Mazagão tem tido também aí um papel muito, muito importante, porque é importante ter presente, há um aspecto que muitas vezes as pessoas não têm consciência. Hoje em dia, uma pessoa que vai trabalhar numa serralharia, numa formação de CNC ou outras especializadas que são desenvolvidas, tem provavelmente uma probabilidade de progressão profissional muito superior a outras profissões tradicionais que, teoricamente, seriam melhor remuneradas e mais atrativas. E, portanto, é importante também saber aproveitar essas oportunidades. E nós, para além disso, temos tantos outros aspectos, falar do mega hospital, o Hospital de Braga, falar da Universidade de Minho, uma das melhores da Europa. Estamos também ainda a querer dar relevo à indústria da música, onde tivemos a acompanhar a companhia APC, que é uma das melhores da Europa, onde tudo isto é trabalhado pelas mãos. É fantástico. Sim, nós temos de facto muitos recursos que a dinâmica que a cidade tem tido vai retendo e vai fazendo crescer e vai atraindo novos, ao nível empresarial, ao nível de várias outras instituições. Mais recentemente, na última década, a chegada do INL, do Instituto Nacional Ibérico de Nanotecnologia, é outra das grandes mais-valias que tem um impacto também transformador na cidade. Falou da universidade e do hospital, a relação entre ambos no centro clínico académico, mas isso sem nunca desvirtuar essa mesma componente da identidade da cidade. A cidade de Braga sempre esteve muito ligada, por exemplo, à música tradicional. Nós somos a capital do cavaquinho, a capital da viola braguesa, e as indústrias como a APC, que referiu, e outras que existem. Aliás, nós temos o Museu dos Cordofones, que é precisamente um espaço onde se pode conhecer todo o tipo de instrumentos de cordas disponíveis, e muitos deles produzidos aqui a partir da cidade de Braga. É também uma das marcas identitárias da cidade. E, por exemplo, nas últimas edições do São João, nós temos tido eventos em que se juntam centenas de tocadores de cavaquinho no centro da cidade, em eventos que são desenvolvidos e promovidos também nesse contexto. Sr. Presidente, mas não podemos passar ao lado e sermos alheios. Temos a indústria do calçado, que é a força no Norte, temos a indústria têxtil, que é do melhor do mundo que nós temos em Portugal, e não podemos passar ao lado da realidade. E em Braga, muito ligado também às tecnologias e à inovação. Nós temos algumas das empresas de software e hardware mais desenvolvidas à escala global. Temos, do ponto de vista da eletrónica, a Bosch, a Aptiv e várias outras empresas que estão a pedir meças
aos melhores produtores à escala global. A Bosch tem em Braga os centros de investigação e desenvolvimento para produções que são desenvolvidas à escala mundial. A própria chanceler alemã, Angela Merkel, chegou a vir a Braga muito recentemente para inaugurar um desses centros de formação. E muitas empresas em vários setores de atividade têm vindo a crescer ao longo dos últimos anos porque conseguiram fazer essa ligação fundamental entre o conhecimento que é produzido nas nossas universidades e a captação de, obviamente, novas áreas de negócio e desenvolvimento de novos serviços a partir da cidade de Braga. Sr. Presidente, nós tivemos tanto gosto em poder conhecer melhor e todas as pessoas que acompanham o programa irem a Braga. Nunca é demais de visitar um postal lindíssimo, mas vamos referir o início desta conversa, que é o melhor destino europeu do ano. Sim, esta é uma iniciativa que já há vários anos, esta parte seleciona de entre várias cidades à escala europeia o melhor destino europeu. Portugal já teve a felicidade de ver reconhecidas duas outras cidades, Lisboa e Porto, há alguns anos atrás. Braga, em 2019, ficou em segundo lugar e este ano conseguimos esse triunfo tão importante que nos prestigia, que nos colocou nas bocas do mundo e, como se diz agora, em vez de ser todos os caminhos vão dar a Roma, é todos os caminhos vão dar a Braga, porque precisamente tivemos esse privilégio de ser reconhecidos, de recolher mais de 110 mil votos de visitantes de todo o mundo, de países como os Estados Unidos, o Brasil, o Reino Unido, a França, o Canadá, Espanha, onde conseguimos angariar uma percentagem substancial dessa votação. Mais de 70% dos votos vieram de fora de Portugal. Aliás, eu dou nota de que dentro desses votos seguramente estiveram muitos de imigrantes portugueses espalhados pelo mundo que não deixaram de apoiar a sua cidade. Eu recordo que nós tivemos o apoio do próprio Presidente da República a apelar ao voto em Portugal e em Braga, enquanto representante de Portugal, e houve várias embaixadas, o caso da Embaixada do Canadá, que também divulgou esse mesmo apelo e, portanto, obviamente que nos ajudaram no caminho que fizemos para esta conquista que é, de facto, muito, muito importante para a cidade. Sr. Presidente, a última questão mesmo antes de irmos embora é: há sempre aquilo que é o investir. Sabemos que há canadianos que querem investir em Portugal. Braga é o sítio ideal para investir? É, com certeza. E nós fomos, em 2014, a primeira cidade em Portugal que criamos uma agência económica de desenvolvimento de base local, ou seja, uma estrutura de apoio aos investidores unicamente focada na cidade de Braga. A Invest Braga, que é a entidade que ainda hoje existe e que tem feito um trabalho notável nessa matéria, acompanha todos os investidores em todas as fases do seu processo de investimento, a identificarem localizações, a negociarem com proprietários, a recrutarem os seus colaboradores, a desenvolver programas de formação customizados, a identificar processos de financiamento e de incentivo que possam existir. Temos um regulamento de incentivos que cria um conjunto de benefícios de natureza fiscal e de isenções ao nível das taxas municipais. Temos a Via Verde para o investimento que acompanha esses mesmos investidores na tramitação dos processos na Câmara Municipal. E depois toda uma série de outras dinâmicas que são fundamentais para que o negócio, o projeto de investimento possa ser bem sucedido na nossa cidade. Portanto, estamos também aí de braços abertos para acolher todos aqueles que aqui se queiram dirigir. A mensagem para os bracarenses, qual é neste momento? Para os bracarenses, para aqueles que aqui residem, para aqueles que estão espalhados também por muitos outros pontos no mundo, e para aqueles que nos estão a ouvir em particular, uma mensagem de muita esperança. Este foi um ano muito difícil, em que tivemos que cerrar fileiras, que nos unir para correr a todas as dimensões que a pandemia nos colocou do ponto de vista social, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista económico, mas o futuro vai ser novamente muito risonho para a cidade de Braga e nós, como dizia o Eurobarómetro da União Europeia na sua última publicação, vamos ser seguramente, continuar a ser uma das cidades mais felizes do mundo. A grande notícia é que o Dr. Ricardo Rios está nomeado para World the Best para 2020-2021. Sim, foi uma notícia recente de que estaria entre os finalistas à nomeação da City Mayors Foundation, a designação do All Mayor, que é atribuída anualmente, e é uma notícia que me deixa obviamente muito satisfeito e muito orgulhoso pessoalmente, porque
entre os milhares de presidentes de Câmara à escala mundial, estar numa lista tão restrita de 30 presidentes de Câmara é obviamente motivo de grande satisfação. E ainda é mais pelos motivos que levaram a essa mesma escolha, que estão muito ligados à resposta que a cidade de Braga deu à pandemia, das medidas que tomamos, da capacidade que tivemos de ajudar os nossos cidadãos e as nossas instituições a enfrentarem este desafio e, ao mesmo tempo, a preparar a cidade para um futuro em que seja mais competitiva, mais resiliente, mais sustentável. E, independentemente, obviamente, de vir a conseguir esse título ou não, seria, obviamente, muito, muito prestigiante, é um motivo já de grande satisfação estar neste rol de nomeados. Sr. Presidente, muito obrigado pelo seu tempo, foi um gosto, será sempre bem-vindo ao Canadá. Muito obrigado, um gosto e um abraço forte para todos vocês. Saúde. É assim que terminamos este momento de conversa com o Dr. Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga. Tem-se dedicado, mas agora vamos ver este ano se de facto é reeleito para esta que é a capital e a cidade dos arcebispos. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para o Montreal Magazine. Votos de um dia feliz. Globex 2000. A Casa do Câmbio. Trocamos dinheiro para 80 países. Temos as melhores taxas do mercado e não cobramos comissão na transação. Estamos há 20 anos no Quebec. Agora com 7 sucursais. Negociamos com empresas e particulares. Convertir avant de partir. Se precisa de euros, venha a Globex 2000. Globex 2000. A TAP Air Portugal oferece voos diretos de Toronto e de Montreal para Lisboa. Nesta época, a TAP vai aumentar as frequências a partir das 2 cidades no Canadá. Mais voos diretos para Portugal com ligações para o resto da Europa. Ao reservar o seu voo pela TAP, tem ainda direito a uma alteração gratuita. TAP Air Portugal. Guinness, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. Aqui em Carroceria Barão, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Barão ao vosso dispor já há 20 anos. Estamos situados no 57 Martineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Olá a todos, na emissão de hoje o foco é a arte e a música. A região do Minho é forte, mas a cidade de Braga sabe fazer muito bem. Em conhecimento, arte e música, em boa companhia de Nilsa Alves, uma jovem senhora que tem muito a falar sobre o Canadá. Olá, Nilsa! Olá, Conceição, tudo bem? É um gosto enorme. Sabemos que o Canadá foi também um lugar de conforto. É um lugar de conforto. Eu costumo dizer que o Canadá é a minha segunda casa. Foi o país que me acolheu aos 12 anos, um país que eu adoro, que está no coração e que me arrepia quando falo nele.
Ora, esta é a sala de exposição de instrumentos ao cliente. Aqui há a parte da imagem da casa. Não é só entrar, mas sim o que é que se quer trazer com o cliente para vocês serem muito mais conhecidos. Nós aqui temos uma pequena amostra apenas, não temos todos os instrumentos que construímos. Temos alguns que são peças únicas, que não vendemos, que emprestamos ou cedemos para exposições, ou nós próprios levamos para exposições. Temos agora por acaso uma guitarra de fado preta, coberta com renda de bilros, muito parecida com esta guitarra que temos aqui. Que isto são peças únicas, em que às vezes as pessoas olham para os instrumentos e acham que é um pedaço de madeira com cordas que emite som, mas não, isto é uma forma de... Tem aqui uma cara tão bonita. Tem, porque isto foi um projeto de tentar mostrar que os instrumentos são obras de arte. E então como é que nós fizemos isso? Com artesãos locais, neste caso uma senhora de Vila Verde, que é a Dona Camila Silva, que trabalha os lenços dos namorados. Lançamos-lhe um desafio que era bordar em cortiça. Isto é tudo em cortiça. É cortiça, é um produtão nosso, e nós também pedimos para nos fazerem sacos para os instrumentos, bem como estojos, que daqui a pouco iremos ver. Porquê? Porque a cortiça somos nós. Toda a gente sabe de onde vem a cortiça. Podem até não saber onde é localizado Portugal, mas sabem de onde a cortiça é originária. E esta guitarra de fado de Lisboa, tem precisamente... O que é de Lisboa? É de Lisboa pela própria... Os detalhes é no formato, que a guitarra de Lisboa é mais larga, a de Coimbra assemelha-se mais a uma pera, a de Lisboa é mais uma espécie de maçã. E também... Parte daqui. Sim, para além do tiro de corda da própria guitarra, que cria a tensão nas cordas, também o detalhe da gancha. A gancha de Lisboa é o chamado caracol, e a gancha de Coimbra, que chegamos a ver lá embaixo num cavaquinho, é a lágrima. E temos aqui esta, não é? Porto, exatamente, que temos aqui, que é uma guitarra que pouca gente conhece, que no Porto também existe uma guitarra de fado. A guitarra de fado do Porto tem a particularidade de na gancha ter ou uma flor ou um dragão, óbvio. E é magrinha. E é bastante magrinha, é mais fininha, mais delicadinha. Bonita. Muito bonita. Esta guitarra, infelizmente, está em desuso total. Então, como é que vocês conseguem aqui trazer uma novidade? Porque as pessoas que estão no Canadá e olham para ela é de uma elegância. É muito elegante e felizmente agora aos bocadinhos começamos a construir algumas, e também tem um outro construtor no Porto que por acaso trabalhamos em parceria, porque tem loja também, que é o Sr. António Teixeira, da Casa da Guitarra, que constrói estas guitarras, e esta guitarra será precisamente para esse nosso parceiro. Para além do construtor, também representa e comercializa os nossos instrumentos. E esperemos que esta guitarra volte a ter uso. Quem sabe? No Canadá estão a ver e possivelmente há aqui um comprador. Quem sabe? Venham eles. Temos aqui também outro que a Nilza vai-me explicar do que é que nós estamos a falar. Aqui, como há bocado falamos que temos dentro do nosso território, temos diferentes violas por região, começando em Braga com a Braguesa, em Amarante temos a Amarantina. Esta aqui também essa boneca. É uma bonequinha muito bonita e é de Coimbra, é uma toeira. Porque aqui a parte da cabeça... Sim, esta é uma réplica de uma viola toeira que está no Museu de Etnografia. Nós construímos duas réplicas, uma ficou para nós, uma outra está precisamente em Coimbra. Também é das violas tradicionais que menos se constrói, que acabou por cair um bocadinho em desuso com o aparecimento da guitarra de fado. Era mais conhecida antigamente esta do que propriamente a guitarra de fado. Agora aqui é um bocadinho em desuso. O professor Amadeu Magalhães está a tentar dar um impulso lá em Coimbra para ver se a gente começa a ouvir mais toeiras a soar pelo país. E aqui temos um cavaquinho, fala-me deste cavaquinho. Este cavaquinho nós costumamos brincar e dizemos que este cavaquinho e aquele ali também que valem ouro. E valem mesmo. E valem mesmo, por uma simples... Não é só pela imagem, mas é aquilo que se está a impor no... Exato. Tal como aquela guitarra de fado, em mostrar às pessoas que o instrumento é uma obra de arte e juntar diferentes artesãos, estes dois cavaquinhos foram decorados por um senhor que trabalha em altares de igrejas em tradicionais portuguesas. Temos aqui o azulejo que tem mesmo aqui o passo daquilo que é
o azulejo em si instalado numa parede ou em qualquer lugar que seja. Exato. Este cavaquinho, os dois começam com uma base de folha fina de ouro. A inspiração lindíssimo, partiu de um tecido de uma igreja em Caminha, e este partiu do azulejo no Museu de Loios, e foi a inspiração. Sente-se o próprio relevo, há várias técnicas que o artista implementa depois de aplicar a folha fina de ouro, de forma a obter este tipo de relevo e este tipo de proximidade à realidade da transição no próprio azulejo. Há pessoas que já nos pediram com incrustações em ouro. Já fizemos uma barguesa na cabeça tinha um coração em filigrana em ouro incorporado na própria cabeça. Tudo é possível, desde que a vontade das pessoas, e nós estamos cá para isso. Exato, para fazerem ao seu gosto. Tem aqui um outro. Este cavaquinho também foi pela Dona Camila. Este cavaquinho tem o tampo com linho e bordado, inspirado num lenço dos namorados que nós também temos ali. E é um cavaquinho arte e música, que é o nosso nome, o nome da casa. Ora, este instrumento é o eucalipto. Nilza, vocês são uma família, mas são também aqueles que querem a inovação. Exatamente, é assim, tradicional é o instrumento em si, não temos que nos prender com o passado, temos é que usar o passado a nosso favor e tentar evoluir e transformar, não é mudar, é transformar. Por isso é que como falámos lá em baixo, que esta viola é a tal que foi construída, provavelmente será a única braguesa no mundo construída em eucalipto, mas é uma forma de renovar, dar novo sentido ao instrumento, com decorações, mantendo as decorações tradicionais, mas as próprias decorações são também elas em eucalipto. A rosácea, a decoração típica da braguesa, aqui junto à escala e no fundo do tampo. O saco ou estojo, neste caso em particular, e com este bandolim guitarrinha que nós construímos e que é um protótipo, já temos mais em construção destes mesmos, tem aqui estojos também eles em cortiça. Este cavaquinho já vem, não direi de série, porque não é uma série, uma vez que já só ainda construímos 3 destes. É um cavaquinho, um bandolim guitarrinha com uma madeira que se chama zebrano, e nós carinhosamente chamamos este bandolim de zebrinhas, porque fizemos com muito cuidado a atenção dos pormenores em colocar uma peça só, o braço é uma só peça ao invés de ser 2. O próprio alinhamento da escala, a madeira é lindíssima. Utilizamos uma escala em panga-panga para seguir os detalhes das linhas do zebrano, os pequenos pormenores em que a forra, sendo espelhada, permite uma espécie de continuidade do fundo. Normalmente é só uma peça só e não uma peça espelhada, e também o pormenor do acabamento em continuar a panga-panga desde a escala até à cabeça, dando este efeito lindíssimo, simples mas bonito. Olha, nós temos aqui um sem número de instrumentos. Queres-me falar que instrumentos, ou dar o nome, violas, guitarras, é o quê? Temos ali 3 guitarras de fado de Lisboa. Ao lado temos uma viola, peço desculpa, da terra, da Ilha Terceira. Sim, os terceirenses também estão presentes. Os terceirenses estão presentes, e muito. Temos uma viola beiroa, aqui em baixo. E temos uma espécie de aquela ali, que é os bandolins, são bandolins mais estreitinhos, inspirados no formato napolitano. E deste lado, nesta margem, continuamos com os cavaquinhos. Mais um cavaquinho decorado com folha fina de ouro, e cavaquinhos mais tradicionais, sendo que este é um cavaquinho braguinha, que é da Ilha da Madeira. Muito bem. A madeira também cá está. Está cá representada em 2 instrumentos. Continente, Açores e Madeira. E também temos a viola de arame, típica da Madeira, que está ali também, naqueles estojos. Falta-nos aqui da Madeira um instrumento que é o rajão, de 5 cordas. Eu gosto muito de ver isto aqui, vocês tomaram cuidado de meterem aqui na vossa casa, na exposição, tudo aquilo que é a ideia, não é? A ideia de falar de Viana, falar do instrumento em si, mas também do material que é utilizado, a riqueza destas madeiras. Exatamente, e aquilo por acaso foi 2 eventos em que nós colaboramos e que as pessoas tiveram a amabilidade também de nos oferecer um. O primeiro é uma viola que representa uma viola campaniça, e foi de um encontro que se realizou. E tem aqui as pequeninas. E tem as pequeninas, que é o encontro de violas de arame, que decorreu em novembro do ano passado
em Odmira, que foi organizado pelo Pedro Mestre. No lado seguinte temos o Coração do Minho, que foi de um lançamento de um CD que eu ontem por acaso falamos, que é o lançamento do CD do Sérgio Mirra, que também tem incorporado o tal motivo dos lenços dos namorados, e guardamos estas pequenas lembranças porque não damos um patrocínio, mas foi uma forma de ajudar as pessoas nesse mesmo lançamento e nesses eventos que promovem a nossa música, que promovem a nossa cultura, e temos todo o gosto em apoiar e gostamos de estar presentes. Uma coisa que ainda não falamos, esta casa emprega quantas pessoas? Neste momento temos 10 pessoas, sendo que familiar. É uma empresa familiar, somos uma empresa pequenina, em que somos uma família, como viram, temos pessoas que trabalham cá basicamente há 30 anos, porque antes de existir Arte e Música existia com um outro nome, ou seja, apesar da empresa estar com 27, a história já é bem mais longa, foi constituída há 27 anos pelo pai da minha cunhada, Filipa, e por 2 dos irmãos, mais um primo, que neste momento já não estão na arte e música, nem na direção. E cada um partiu à sua vida entre falecimentos, infelizmente, e reformas e outros desafios. Somos neste momento 3 sócios, que é o meu irmão Miguel, é a Filipa, que é a herdeira originária desta arte, sendo a Filipa já a quarta geração dentro dos construtores, esposa de Miguel, e torna a minha cunhada, mas apesar de que neste momento somos mais irmãs do que propriamente cunhadas, porque passamos o tempo todo juntas, e para além do equilíbrio da empresa, de uma empresa de homens serem 2 mulheres a dirigir, o facto de, entre nós as duas, sendo que a Filipa me deu 4 sobrinhos, temos o desafio da empresa com mais 6 crianças à mistura, o que torna isto um bira domingo muito interessante. Por vezes há desencontros nas ideias? Não, por acaso as ideias nós temos, cada uma tem a sua área. Eu estou mais na produção, a Filipa está com clientes, com a faturação, com a parte toda do escritório. Uma vez que costuma ser, quando o objetivo é comum, as ideias acabam por canalizar e vão sempre de encontro, ou seja, quando pensamos em alguma coisa, temos muita sintonia. Claro que existe uma coisa, e se tentássemos antes desta forma, ou se tentássemos, mas claro, a gente vai tentando, tentar é que não sabemos, mas por acaso aqui não chocamos, não somos cunhadas, somos Nilsa e Filipa, que estão à frente de uma empresa. Daqui para fora somos cunhadas, somos irmãs, somos tudo e mais alguma coisa, somos amigas, confidentes, mas as coisas mantêm-se separadas, e esse equilíbrio é muito importante, senão não funcionaria. Antes de ir embora, o mercado externo é também uma das razões que vocês querem expandir, mas sim também serem muito mais conhecidos, mais evidentes. Quais são os mercados que vocês trabalham ou que ainda querem atingir? Nós neste momento estamos com um foco muito grande em Portugal, porque nós não temos capacidade de resposta para as encomendas que temos internas. Estamos neste momento a trabalhar em particular com o mercado japonês, porque por incrível que pareça há muitos cavaquinhos brasileiros a ser vendidos no Japão por causa do grupos de samba, de choro, mas o nosso foco principal neste momento é o mercado nacional. O mercado internacional, os nossos instrumentos acabam por chegar através das lojas cá em Portugal, como falei há pouco, do turismo e tudo mais. O que nós queremos fazer no estrangeiro, e sempre que temos a oportunidade de ir a uma feira vamos, é divulgar o que é nacional. Os instrumentos que são tão nossos, que são tão característicos, e é tão bom quando a gente vê uma pessoa, uma amiga, pessoas que se tornam amigas, turcas neste caso, que tem um amigo turco, que toca a música tradicional do país dele numa guitarra de fado de Coimbra nossa, dá aquele arrepiozinho que uma pessoa fica muito orgulhosa. Ele por acaso comprou essa mesma guitarra numa visita a Portugal. E é assim, os instrumentos tradicionais portugueses não estão limitados à música tradicional. Os instrumentos portugueses podem se adaptar, podem tocar a música que quiserem. Antes de ir embora mesmo, a palavra que fica é: para quando é que temos instrumentos no Canadá, visto que a Nilsa viveu lá e que é muito conhecida por pessoas que a recordam e gostariam também de lá ver os instrumentos à venda?
É uma questão de nos contactarem, teremos todos o gosto. Alguém que tenha uma loja disponível, como disse, só comercializamos para revendedores de instrumentos musicais, que nos aborde, e estamos, claro, que abertas. Se for do Canadá, existe sempre um espaçozinho especial no coração, porque, claro, uma vez canadiana, nunca se deixa de ser canadiana. Sim. Desejo muito sucesso para vós, um bom dia aos três, e também deixo aqui saudações para o Miguel. Está em trabalho, exatamente. E foi um prazer. Obrigada, igualmente. Ça vient de qui, tous ces messages-là? Hein? Tu veux pas me le dire, hein? Tu me caches quelque chose? Mais voyons, de quoi tu parles? Hey! Prends-moi pas pour un épais. Je le sais que tu parles dans mon dos à tes amis. Tu me fais passer pour un méchant. Mais c'est toi qui cherches l'attention. Chérie. Hey! Là, tu vas m'arrêter ça tout de suite, là. Tu vas me le dire, c'est à qui tu parles, OK? Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Eu sou Augusto Fernandes, queria anunciar a todos que eu trabalho para a Remax Infinité. Com Augusto Fernandes obtenha o melhor preço pela sua casa. Venda rápida e sem preocupação. Augusto Fernandes, o seu agente de imóveis. Chora Design. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design. Temos também a viola toeira, a viola campaniça, a viola da terra, a viola de arame, uma infinidade de violas que precisamos de acarinhar muito mais. Já para não falar do nosso cavaquinho minhoto daqui de Braga, gente, que precisa e muito de ser tocado por todos vocês, por todos nós. Uma salva de palmas para os instrumentos tradicionais, vamos lá, e para quem os constrói também. E cá temos em Braga, que não vou nomear para não esquecer de ninguém, temos muita gente a fazer muito bons instrumentos. Ora, demos o salto até à Avenida Central, a noite em luz e é também alegria com a música. Os instrumentos, é a Neuza que pode falar. Neuza, cá está a prova do vosso trabalho e ali no palco vêem-se os instrumentos que foram preparados por vocês e pela equipa, que é de facto um culminar de tanto sacrifício que vocês têm durante o ano, mas sim daquilo que servem os músicos para dar ao público. Exatamente, nós fazemos a parte mais fácil, eles fazem a parte mais difícil, que é trazer alegria com estes instrumentos, que de facto é isto que nos enche a alma, vê-los em palco e ouvir aqueles pedacinhos que começaram em pranchas de madeira transformar-se nestas caixinhas mágicas que imitem estas sonoridades tão únicas e tão bonitas, muito características dos nossos instrumentos tradicionais. Quem é que nós temos no palco? Dois artistas com instrumentos vossos? Sim, temos o Sérgio Mirra, que é um grande atrista e multi-instrumentista. Ele toca braguesa, marantina, cavaquinho, bandolim. Ele toca uma série de instrumentos tradicionais portugueses. E também o Sr. Luís Pinho, que é um professor de guitarra clássica, que neste momento está a tocar com uma guitarra de 7 cordas. E o Hervé, que está na bateria, na percussão. São 3 excelentes músicos e a voz do Sérgio é inconfundível. Então, estar atentos ao show? Vamos estar atentos, vamos aí ver. Vamos dançar um bocadinho. Oi tudo, oi tudo, oi tudo, chuteiro. Oi tudo, oi tudo, oi tudo, chuteiro. E não deixas assentar
as mocinhas ao sonheiro, que não deixas assentar as mocinhas ao sonheiro. Vamos lá! Não deixas assentar as mocinhas ao sonheiro, que não deixas assentar as mocinhas ao sonheiro. Eu quero ir bem ao monte, eu quero ir bem ao monte, eu quero ir bem ao monte, eu quero ir bem ao monte. E no monte é que eu estou bem, e no monte é que eu estou bem, e no monte é que eu estou bem, onde não haja ninguém. Vamos lá! Estas casas são ganhadas, estas casas são ganhadas. Estas casas são ganhadas, estas casas são ganhadas. Quem seria a caiadeira, quem seria a caiadeira? Quem seria a caiadeira, quem seria a caiadeira? Foi o noivo mais a noiva, foi o noivo mais a noiva. Foi o noivo mais a noiva, foi o noivo mais a noiva. Com o rabo de laranjeira, quem seria a caiadeira? Com o rabo de laranjeira, quem seria a caiadeira? A noite está de boa disposição e também a música reina no centro da cidade. Agora é momento de encontro com Sérgio Mirra e trio. É isso mesmo? É isso mesmo, somos três em cima do palco para fazer a festa, para divulgar a música tradicional. E eu, estes dois grandes amigos, o Luís Pinho e o RB Freire, eu sou o Sérgio Mirra, fazemos o Sérgio Mirra Trio, que estamos aqui, fizemos o nosso espetáculo, estamos encantados com esta moldura humana que aqui esteve em Braga e é sempre maravilhoso ter. Sérgio Mirra, que é multifacetado, eu sei que é o homem dos 7 instrumentos, é verdade? É mais alguns. Mais alguns. Sendo um violinista de formação, neste momento estou mais dedicado aos instrumentos tradicionais, como ao cavaquinho, como ao bandolim, a viola braguesa, a viola amarantina. São alguns dos instrumentos que nós temos neste momento no projeto. Se calhar futuramente outros irão aparecer nas minhas mãos
Depois temos também nas mãos do Luís Pinho uma guitarra de 7 cordas e nas mãos do Hervé Freire a parte do sal e da pimenta da nossa música, que é a percussão, que nos dá um colorido fantástico daquilo que nós vamos fazendo. Isso mesmo, foi fantástico este encontro com a cidade, mas não só, todos aqueles que quiseram observar e ver o que é a riqueza da música tradicional portuguesa. Exatamente, o nosso espetáculo é isso mesmo, é um passeio pela música tradicional de todo o nosso país, desde o Minho até lá abaixo ao Alentejo, passando pela Ilha dos Açores, pela Ilha da Madeira. Servei os Açores? Sim, procuramos que seja isso, a divulgação das nossas raízes, das nossas tradições e também dos nossos instrumentos, é claro. Sem os instrumentos tradicionais o nosso trabalho não servia de nada. E falou de trabalho, falou bem, porque temos aqui a Nilsa, que é uma amiga, mas sim também uma hábil na construção dos instrumentos. Exatamente, neste momento ela está à frente da Arte e Música, uma das oficinas com as quais trabalhamos, e quase todos os meus instrumentos, assim como a viola do Luís Pinho também, foram superiormente lá feitos, porque realmente estão a fazer neste momento trabalhos fantásticos. Dá gozo ver, acho que é a primeira mulher a dedicar-se à parte do artesanato, naquilo que diz respeito aos instrumentos tradicionais, é sempre bom e temos que incentivar também as pessoas a que continuem o seu trabalho. E nós, músicos, temos que fazer isso, é tocar com os instrumentos, aprovar os instrumentos, dizer se eles estão bons ou não, dar a nossa opinião para que o trabalho possa crescer, e neste momento é isso que nós temos feito. Os instrumentos, por aquilo que eu posso falar, são fabulosos, sou encantado com o meu cavaquinho, com a minha braguesa, ou seja, são vários já os cavaquinhos, porque a coleção já começa a ser um bocadinho grande, mas aqui o Luís também pode falar da guitarra dele, que é um sonho de guitarra também, uma guitarra de 7 cordas, primeiro tocador de guitarra 7 cordas português no meio da música tradicional portuguesa, é também um orgulho para nós podermos dizer isso também, não é? E ele pode falar um bocadinho da menina dele também, que é... Os nossos imigrantes precisam de ouvir esta, e a nossa música é precisamente isso, a música de cariz tradicional, não brejeira. Viram o nosso espetáculo, viram que é um espetáculo para todas as idades. Vimos meninos pequeninos, vimos pessoas com mais idade, toda a gente a dançar, toda a gente a saltar, a recordar as músicas, os mais velhos da infância, e os mais pequenos a recordar também um bocadinho as músicas que os avós cantam para eles. Esse encontro de gerações acho que é o melhor que nós podemos ter. Olha, foi um prazer, muito obrigada, continuação de sucesso, e vou falar ali com o nosso amigo. Força, muito obrigado, Will. É um prazer. Então disseram-me que era um expert em instrumentos de 7 cordas. A guitarra 7 cordas surgiu porquê? Com o nosso projeto nós fazemos uma recolha pelo país todo, como tiveram a ocasião de ver. Pegámos as melodias, trabalhámos as melodias de tal forma com o nosso cunho pessoal, mas como somos só 3, não havia viola baixo. E então, tendo eu já conhecimento, eu e o Sérgio, aliás até a ideia até partiu dele, porque não tentarmos tocar, acrescentar a 7ª corda para reforçar mais a parte harmónica, a estrutura harmónica dos graves, do acompanhamento dos baixos. Foi isso que fizemos. Para isso, mais uma vez, a Nilsa, da Arte e Música, foi importantíssima. Eu posso dizer que tenho em casa uma coleção de mais de 40 guitarras e não só instrumentos de corda, e 90% são Arte e Música. Eu sou um cliente e amigo da casa há mais de 25 anos, praticamente desde a formação da casa. E então a viola 7 cordas veio precisamente fazer a ponte entre os instrumentos tradicionais do Sérgio, que hoje tive a ocasião de ver, e aqui a percussão do Hervé. Está a resultar muito bem, pelo menos é essa a opinião que temos recebido de muita gente que nos tem ouvido. O conforto é grande, no começo foi complicado, porque ao fim de 5 dias já estava a gravar o CD que o Sérgio deu cabo do meu trabalho, e pôs-me em casa à lareira a treinar mesmo muito para que em 5 dias pudesse gravar o nosso trabalho. E saiu bem, está aí na rua e está a ter boa aceitação. Esta terra não é